E aí galera, boa tarde para todo mundo. Tá começando o nosso projeto aí, Metallogia, o vlog da sua enciclopédia do metal. Cristão ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre cada gênero. Eu sou o Gleison Teixeira e essa é a Larissa Bacilieri. Ela não é muito de falar não, mas ela vai falar com a gente hoje. Vai ficar bacana aqui o nosso projeto, a gente está iniciando isso, surgiu nas nossas discussões, no nosso dia a dia, falando um pouquinho sobre metal, sobre o que a gente gosta de ouvir. E realmente foi um projeto que foi assim, uma explosão de ideias momentânea. Estávamos numa viagem e esse projeto surgiu. E eu conversando com ela a respeito, ela comigo, e a gente teve a ideia de montar o vlog para falar um pouquinho sobre o que a gente gosta, sobre o que realmente é o mundo do metal dentro do cristianismo. Muita gente ainda tem um preconceito sobre isso, mas a gente está aqui para provar que metal dentro do cristianismo existe. A gente vai falar um pouquinho sobre cada banda, sobre cada ideologia, e o que a gente gosta e o que vocês gostarem, mandarem pra gente, vamos estar discutindo com vocês. A ideia do vlog também veio de divulgar também o material a respeito do metal, porque aqui no Brasil é muito complicado a gente encontrar CDs de bandas. A maioria das vezes a gente tem que comprar, quando compra, né? Compra em sites internacionais e tal. E a gente veio também com a intenção de divulgar bandas locais do Brasil mesmo, que tem muita banda bacana aqui, mas não tem espaço para essas bandas na mídia. Então, está aí a ideia do blog. Bom, a gente tem em consideração aqui o que a gente gosta. A gente vai falar muito mesmo do que a gente gosta. Mas não quer dizer que o que vocês queiram trazer para a gente de novidade, a gente não vai apoiar e falar um pouco sobre a ideia. O interessante é o misto que a gente quer fazer a respeito disso. O mundo do rock and roll é muito extenso, a gente tem diversas vertentes. Nós temos aí hoje milhares e milhares de cantores e bandas que fazem sucesso ou não, mas que merecem a nossa atenção, porque se estão em algum meio comunicativo, né, digamos assim, algum meio de informação, é porque realmente alguma coisa chamou a atenção para alguém. Então a gente vai estar falando exatamente disso, dos pontos onde elas se encaixam, o que realmente interessa, o que essas bandas passam para a gente de mensagem. No nosso foco, como eu disse, é voltado para o cristianismo, então a gente vai estar tentando falar um pouco mais das bandas cristãs, dando ênfase a isso, mas é como eu falei com a Larissa um tempo atrás, se não fosse as bandas de metal que existem hoje no secularismo, nós não tínhamos as nossas bandas cristãs para ouvir. Um grande exemplo disso é que a gente hoje tem aí o Stryper, que recentemente, eu não sei se você ouviu falar, fez uma declaração de que estava deixando meio cristão. Pô, mas eu gosto de Stryper, eu tô até com a camisa deles, eu gosto. Tem músicas boas, assim como tem músicas ruins. Toda banda possui isso. Os álbuns antigos do Stryper são muito bons. Teve esse penúltimo álbum, Murder by Pride. É muito bom por sinal. Mas é uma questão que a banda criou de ideologia para eles e tá lá, tá fazendo, continuando a carreira deles. Eu gosto do Stripe antigo, não sei, tem muita gente que não gosta. Mas isso aí vai ser questão de discussão nossa, o que a gente acha que a banda levou para esse lado, por que e tal, mas nada de querer também justificar, querer julgar, nem nada disso. A gente está aqui somente para comentar sobre um pouco do mundo do metal nas nossas vidas. É interessante a gente analisar também que muitas vezes as bandas não gostam de ser rotuladas como cristãs exatamente porque não faz, tipo assim, uma boa imagem da banda. Às vezes a banda ela tem uma qualidade musical muito boa, mas na hora que você vai ver lá a história da banda cristã, o pessoal já desanima. Então muitas vezes os integrantes, eles se afirmam cristãos, mas não gostam que rotulem a banda como cristã exatamente por causa disso. Mas aquela questão do Theocracy, né? Que fizeram em uma pesquisa, uma revista, fez uma pesquisa sobre as 10 melhores bandas de power metal do mundo, né? E Theocracy tá lá, é a décima. Aí você vira e fala assim, pô, mas é uma banda cristã, não deveria ter toda essa ênfase no cenário? Tem. Existem fãs que ouvem essa banda mesmo não sendo cristãos. E aí, eu ouço algumas bandas até hoje que eu posso desconsiderar se eu fosse olhar pela minha ideologia cristã. Né? Mas são bandas que têm qualidade musical muito boa. Então, assim, o Theocracy está lá na lista, tá, é uma banda de qualidade musical fenomenal. Se a pessoa não tiver um conhecimento do inglês, não tiver um conhecimento da trajetória da banda e ouvir ela a primeira vez, vai falar, nossa, que banda bacana, qual que é? Não vai nem se tocar com uma banda cristã, né? Porque, assim, realmente a qualidade sonora do Theocracy, ela tá ali no mesmo patamar de Stratovarius, de Angra, de
Xamã tá no mesmo patamar deles, no nível de Power Metal. Então, assim, eu acho que tem sim o seu local. Apesar que as pessoas hoje ainda ficam nesse pé atrás, não vou me titular a banda cristã não, porque não vou adquirir o cenário que eu quero alcançar. Não é assim, né? Hoje a gente vê isso aí, tá bem mais aberto. E isso tudo foi graças ao pessoal do metalcore, né? Eu tenho sim um pé atrás contra metalcore. Na verdade, eu ouço pouco, pouquíssimo mesmo, bem filtrado que eu ouço de metalcore. Não é o tipo de gênero que eu gosto, mas foi graças a eles que esse leque abriu para o mundo cristão. Se não fosse bandas de metalcore terem começado a se intitular cristãs, muitas outras bandas não teriam também assumido o rótulo de cristianismo para eles, né? Mas é um cenário que está em expansão. A gente tem que ver e valorizar bastante o que está sendo feito aí. Por exemplo, For Today e Devil's Prada é uma das bandas, tipo assim, duas das bandas com maior influência no cenário do metalcore atual. A gente até tinha o Wesley Die, mas por conta de umas coisas aí, o Wesley Die meio não, parou, assim, não é muito interessante mais. Mas realmente a questão de musicalidade das bandas cristãs, ela tem tido bastante destaque, tem muita qualidade nessas músicas. Mas como eu disse, ainda me admira algumas bandas não quererem o rótulo de cristãos, porque isso não, assim, não dá mídia, alguma coisa do tipo. Às vezes a gente escuta alguma música e fala assim, ó, os integrantes são cristãos, nem sabia. Porque a banda mesmo não se preocupa tanto em divulgar, entendeu? É bem complicado isso, né? Mas é aquela questão também, né? A maioria das bandas que assumem o rótulo de cristão são bandas extremas. A gente pode ver hoje aí, Exatamente. considerado bandas do metal extremo. A gente vê pessoal do black metal, pessoal do death metal aí que assume o rótulo de cristão e é um povo que é muito, assim, digamos, julgado mesmo pelas aparências qual eles se vestem, pelo modo de cantar, o gutural bem extremo. Às vezes o gutural rasgado tem um lírico feminino, tem um órgão com peso, aquela guitarra extremamente harmônica, sensacional. E isso tudo é cenário do black metal e do death metal secular, mas que foi trazido para o cenário cristão com mensagens cristãs. E o pessoal, às vezes, julga isso. Muitas das vezes o preconceito parte até mesmo dos próprios cristãos. O que eu acho um absurdo. Pessoas, por exemplo, pentecostais, não estou enfatizando, tá, gente? É um absurdo, por exemplo, pessoas pentecostais falar que o metal cristão é gritaria. Eu acho um absurdo. Realmente É me ironia. dói um pouco ouvir isso. Um pastor amigo meu, ele é pastor pentecostal, pastor Diogo, não sei se ele está vendo aí, se ele estiver vendo, um abraço para ele, falou comigo, ô Gleison, ó, eu acho que nós do meio pentecostal somos os mais preconceituosos com o metal que vocês ouvem e que vocês fazem, porque não tem um povo que grita mais dentro da igreja do que nós. Então, assim, poxa, partiu dele, não fui eu que comentei. Eu achei bacana, porque realmente é uma verdade. Não é gritado. O metal extremo, aquela técnica vocal do gutural, ela é bem difícil e complexa de ser feita. Eu bato palmas para um cara que faz um gutural bem feito. E você ouvir, por exemplo, como eu conversei com a Larissa há pouco tempo, o Divine Symphony, que é uma banda cristã do Brasil, lá de Manaus, fazendo um metal extremo, sensacional deles, um black metal sinfônico fenomenal, com letras incríveis e tal. E o que eu acho mais impressionante é a capa do álbum. O álbum History tem a capa mais bacana que eu já vi. Aquela cruz de cabeça para baixo, assim, com Pedro crucificado, contando a história da igreja. Isso é chocante para o pessoal tradicional dentro das igrejas, pentecostal ou não. É chocante. O que eu acho é que esse tipo de preconceito faz com que as pessoas virem e falem assim, eu não vou seguir igreja não, porque eu não posso ouvir as músicas que eu quero. E voltem para o secularismo. Nada contra a pessoa decidir isso na vida dela, mas poxa, se a pessoa está tendo a oportunidade de conhecer a sua doutrina religiosa, mas se ela não quer ir por causa das músicas que ela vai deixar de ouvir, se ela tiver a oportunidade de ouvir as músicas do mesmo gênero, só que com uma outra mensagem dentro da igreja, você não acha que ela vai ficar? Eu acho, eu penso assim. Eu fiquei na igreja por causa disso, entendeu? Foi Eu mais isso entrei que me na igreja atraiu. por causa disso. É, Porque eu queria aprender um instrumento e tal, eu gostava muito de rock e não queria deixar, tipo assim, as coisas que eu ouvia. Não, tipo assim, falando, eu era roqueiro pra caramba, velho. Mas eram bandas assim,
que não agregavam muito valor, né? Tipo assim, como é que eu posso dizer? A questão de mensagens e tal. Então, eu fui pra igreja e a condição foi: o Gleice te ensina a tocar se você ficar na igreja. E aí eu pensei, eu vou pra igreja, aprendo baixo, quando eu aprender eu saio de lá. E quando eu assustei, já tava tocando na banda com os meninos lá, e por lá fiquei. Então, tipo assim, Saudações Heaven Praise, né? é um exemplo, assim, de uma coisa que aconteceu comigo mesmo e que pôde abrir, tipo assim, a minha visão para outras coisas no meio cristão que eu achava que fosse impossível de encontrar. E hoje eu vejo que não. Isso ainda tem que ser muito estudado ainda dentro das igrejas, que o pessoal tem certo um medo, né? Não é nem mais um preconceito, é um medo de virar e falar assim, tô deixando o mundo entrar na igreja. Mas não, de repente não percebeu ainda que é uma estratégia da igreja entrar no mundo também, né? A questão de que, poxa, o cara ouve metal a vida inteira e ele vai começar a ouvir agora metal cristão, por quê? Porque ele está indo na igreja, ele gostou da mensagem das músicas, gostou da mensagem da igreja, sempre teve um pé atrás de seguir alguma doutrina religiosa porque ele ia parar de ouvir as músicas dele. E agora ele tem um motivo para não parar de ouvir as músicas e para continuar tendo uma mensagem religiosa na vida dele. Claro que a palavra religião me incomoda demais. Eu não gosto muito de usar essa palavra, não, religião. Eu acho que a pessoa tem a liberdade de doutrinar-se onde ela quiser. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, no Espírito Santo, a minha doutrina é protestante, eu sou evangélico, mas eu não gosto de usar rótulo de igreja, tanto é que eu não vou nem citar o nome da igreja qual eu sou membro aqui para não ficar pondo rótulo. A gente tem nossos próprios ideais. E assim como nós temos amigos que não acreditam em nada. Eu tenho amigo ateu, Larissa tem aqui, e a gente vai até conversar com alguns ao longo dos programas. E a ideia do vlog é essa, trazer para vocês um conhecimento específico sobre o que o metal cristão tem feito ao longo desses anos que ele tem agido aí e transformado vidas ou não. A minha foi transformada, a dela foi transformada, e a gente continua ouvindo rock do mesmo jeito, com máximo de êxtase. Eu, quando ouço uma música, eu não consigo ficar parado, e é isso aí, a gente está curtindo o som. Ah, sim. Então, galera, não esqueça de assinar o canal aí. Deixa o seu joinha se você gostou do vídeo aqui embaixo. Tá? Deixa eu fazer aqui embaixo, isso, bacaninha. Deixa seu joinha aí e compartilha com os amigos. A ideia é simples, é bacana, vai trazer um pouco de conhecimento. Vocês também vão passar um pouco de conhecimento pra gente. E o vídeo vai estar disponível no YouTube e no nosso site em breve. Também estamos projetando as nossas redes sociais. Esperamos que vocês compartilhem, porque sem vocês nós não somos nada aqui no YouTube. Falou. Falou, galera. Até a próxima.